E vamos de informação. Neste mês de setembro, dia 27, é celebrado aqui no Brasil o Dia do Idoso. A data é para valorizar a vida após os 60 anos. Você já parou para pensar como vai envelhecer ou como deve ser a velhice? São questões que a gente pouco se atenta, Camila. É verdade, a velhice ela chega para todos, mas falar dos idosos é falar do cuidado, do amor, do afeto e também de cuidar da saúde da melhor idade. E é sobre esse assunto que os nossos idosos, os nossos queridos idosos, é que nós vamos conversar agora com o Diogo Haddad. Ele é neurologista. Oi, doutor, seja bem-vindo à Central da Esperança. Que bom a gente poder falar desse assunto tão importante. Quais são os principais fatores que nós precisamos nos preocupar com os nossos idosos nesse processo de envelhecimento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, é justamente isso, né? Uma das coisas que nós temos que nos apegar é que envelhecer não é ficar doente, né? A gente tem essa ideia de que o envelhecimento é um processo de doença e essa ideia é completamente errada. É importante, a primeira coisa, a gente entender que existe um processo natural de envelhecimento e existe um outro processo que é a doença no idoso. Então, uma das coisas nesse momento de Dia do Idoso, que a gente estava conversando bastante, é justamente para diferenciar entre o que são doenças que a pessoa carrega e tem que tratar e o que de fato são, na verdade, um simples processo de envelhecimento que faz parte do que a gente imagina da pessoa como um todo. Doutor, pegando então esse gancho, do que faz parte do envelhecimento e o que é doença que precisa ser tratado, questões de prevenção também, qual é a diferença do Alzheimer, por exemplo, com a confusão mental, que é também muito comum entre os idosos? Como que a gente pode diferenciar essas duas situações? Perfeito, Laura. Isso é uma coisa que chama muita atenção mesmo e é algo que muitas vezes vem para o consultório e muitos pacientes nos procuram com essa queixa, para falar, olha, eu começo a ter alguma alteração comportamental, eu começo a ter algum esquecimento e a primeira coisa que se vem na cabeça é a doença de Alzheimer. A pessoa tem esse conhecimento e esse medo e muitas vezes ela associa tudo o que acontece ao longo do dia com Alzheimer. Então é importante a gente sempre frisar que muitas outras doenças, muitas outras coisas que possam acontecer, como infecções, desidratação, hipoglicemia, muitas coisas podem levar a alterações comportamentais e cognitivas, mesmo de memória, que, quando agudas, dificilmente são sugestivas de um processo neurodegenerativo como Alzheimer. Alzheimer a gente tem que sempre pensar que é uma doença progressiva, mais lenta. Então é uma doença que vai acontecendo devagar, aos poucos, ela nos dá sinais, mas muitas vezes esses sinais são sutis. Por isso que é interessante sempre passar com um especialista, entender melhor qual é a queixa que esse paciente tem, para não pensar que tudo que possa acontecer com essa pessoa é um início de Alzheimer. Na verdade, não existe isso. Por isso é tão importante estar próximo de alguém que entenda a respeito. Doutor Diogo, a gente pode falar então que a confusão mental, ela é comum, ela é natural, ela faz parte desse processo de envelhecimento, ao contrário do Alzheimer? Eu não falaria que é comum, sabe, Camila? Eu acho que é importante pensar que, na maioria das vezes, os quadros confusionais agudos, eles têm um outro caminho, eles normalmente têm uma outra causa. Então, é interessante para pensar que o idoso, num momento, pode ter um quadro confusional agudo e o paciente com Alzheimer também pode ter uma confusão aguda. Não vou associar necessariamente as duas coisas, porque senão fica parecendo que elas são similares quando não são. Então, ter alterações comportamentais não são normais, mas também não são sugestivas inicialmente de uma doença de Alzheimer. Por isso é tão importante a gente entender quem é esse paciente, qual é essa confusão, em que momento isso aconteceu, foi ao longo do dia, teve uma alteração como agressividade, esquecimento, o que aconteceu junto? Será que isso é mais sugestivo de algum outro processo que possa estar acontecendo com esse paciente e que explique melhor do que uma doença neurodegenerativa? Então isso é muito importante, sabe? Agora, doutor, partindo dessa questão da confusão mental ou do Alzheimer, a gente sabe que tem outras doenças que também são preocupantes para a terceira idade. Desidratação, a questão do déficit de vitaminas, até mesmo o AVC, a hipertensão. Como que a gente também pode voltar nosso olhar para esse cuidado com os idosos, uma vez que talvez não pode mais confiar na memória desse idoso para fazer um tratamento, tomar o remédio no horário certo? Isso é interessante, porque quando nós realmente constatamos que
que a pessoa tem, de fato, um processo cognitivo alterado, então ela tem um quadro, seja de memória, seja de atenção, seja para função executiva, alguma coisa está alterada, e a gente faz testes para isso normalmente, aí entra um segundo momento de falar, poxa, será que isso é realmente uma doença neurodegenerativa ou tem uma outra doença que possa estar mimetizando isso? Por isso existe uma categoria de doença que a gente chama de demências reversíveis ou quadros cognitivos reversíveis. E nisso se entram, por exemplo, alterações de vitamina B12, alterações como hipotireoidismo não tratado, por exemplo, hipovitaminose. Então, muitas dessas causas, às vezes, são inicialmente fatores que a gente tem que investigar. Infecções tardias, muitas vezes, que a pessoa teve há muitos anos, podem depois manifestar sintomas neurológicos. Por isso, existe toda uma galeria de exames que nós pedimos inicialmente, antes de fecharmos ser uma doença neurodegenerativa. Talvez até por isso, a importância de se ter um profissional que entenda, experiente, próximo, para não se ter essa dúvida e muitas vezes não se fazer um tratamento inadequado. Doutor Diogo, a gente quer agradecer a gentileza do senhor conversar conosco aqui na Central da Esperança, trazendo esses esclarecimentos tão importantes, né, mais do que nunca, para a nossa terceira e melhor idade. Muito obrigada. Obrigado, uma boa tarde, Camilo, Luara, obrigado pela oportunidade. Obrigada, boa tarde.